E a gente começa o programa desta sexta-feira falando do Corinthians. Atropelou o Cianorte por 3-0 fora de casa. Romero 2 vezes e o Wesley marcou um golaço. Wesley, Corinthians 3, Cianorte 0. Jogo que o Timão não pôde contar, por exemplo, com o goleiro Cássio. Carlos Miguel foi o titular do gol do Corinthians. Tem muito torcedor corintiano pedindo aí o Carlos Miguel como titular. A gente vai chegar também nesse assunto, mas falando da vitória do Gigante, porque agora ninguém segura. Um empate com um sabor de vitória no clássico contra o Palmeiras, Vamp. E agora avançando na Copa do Brasil, quem segura esse Corinthians, Vampeta? Boa tarde. Boa tarde, Pedro, Flávio, professor Vanderlei, boa tarde a todos. Acabou a farra, irmão. Sextou. Sextou. Você viu que chocolate, que time, hein? Que time, cara. Gigante. Homenagem a Flávio Prado. Homenagem a Por quê? Por quê? Não, mas falando sério, né, Vamp? Tipo, 2 semanas atrás, se fosse o Corinthians 2 semanas atrás, ontem, a gente ia falar, poxa vida, o Corinthians corre o risco de ser eliminado. Não, o português chegou aí, né? Foram 4 jogos, 3 vitórias e um empate, né? A situação ainda está viva no Campeonato Paulista. Lógico, depende só de si, mas eu acredito que o Corinthians faça 9 pontos no Paulistão. Pela Copa do Brasil, né, houve algumas surpresas. Ontem mesmo o Águia de Marabá, né, eliminou o Curitiba, Cruzeiro sendo eliminado pelo Souza. A Copa do Brasil pega essas peças, né, o Corinthians embolsa 3 milhões, né, passa de fase. O Corinthians aqui nas últimas 2 Copas do Brasil chega a uma semifinal perdendo para o São Paulo e uma final perdendo para o Flamengo. Quer dizer, é a praia, né, o que tem. Vai dando confiança, principalmente para o treinador que está chegando, treinador jovem, jogadores chegando, né, o Garro jogando bem, o Wesley, para mim, foi o melhor jogador ontem, né, o Romero fazendo seus gols. Independente do Cianorte ser uma equipe frágil, que a gente viu, quando a gente chegava como queria. E eu gosto dessa competição, professor, que pega o Brasil todo, que nem o senhor gosta. É igual a Copa São Paulo. Isso aí. Pega todo mundo. Agora, tem gente que fica reclamando dos campos. Olha lá na Inglaterra, lá, tem time da 7ª divisão. O Madrid entra para pegar time da 4ª divisão, na Copa do Rei. Uns estádios bem acanhadinhos. Bem acanhadinho, assim. Na Alemanha tem também. Então, aqui no Brasil, não vamos esquecer, dizem que é país de terceiro mundo, subdesenvolvido, mas eu acredito que o meu país é país de primeiro mundo. Diferentemente do Flávio Prado, que gosta de Paris. Eu gosto da Avenida Paulista. Não, eu gosto dos dois. Eu gosto do Champs-Élysées e da Paulista. É aqui que alguém é pão, tem que subir aqui todo dia. E é outra coisa, né? Eu sou da Penha de France. Penha de France. Penha de France. Então, quer dizer, é uma mistura, tá certo? É uma mistura. A França, vocês sabem que a França chama França por causa do bairro da Penha, né? Claro. A Penha de France, eles iam pegar Penha, pegaram France. É verdade. Então, assim, Pedro, é confiança, né? Pra domingo tem um jogo às 20 horas contra a Ponte Preta. Né? Deu moral, o Romero fazendo ali, quer dizer, individualmente alguns jogadores bem, mas deixar de ressaltar que a equipe do Cianorte, quando a gente não tem como nenhuma, mas é muito frágil, né? Segundo o gol mesmo, os caras entregou. Os caras estavam. E o goleiro? O goleiro meteu a bola no pé do Gustavo Henrique lá. É assim, Copa do Brasil tem isso, né? Flávio Prado, muito boa tarde para você. Tá todo mundo falando isso que o Vampeta citou, da fragilidade do adversário do Corinthians. Mas o Corinthians também, até a chegada do Antônio Oliveira, não estava ganhando de todo mundo, né, Flávio? Tava com muitas dificuldades no Campeonato Paulista. Então, tá aí, 3-0, vitória importante do Corinthians para avançar de fase e deixar a confiança cada vez mais lá no alto. Flávio Prado, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. Esse gol logo no comecinho do Wesley, ele mudou a situação, né? O próprio Júnior Dutra deu uma entrevista no intervalo. Ele falou, a gente foi preparado para segurar, toma um gol com 2 minutos, depois tem uma saída errada, toma o segundo, aí acabou, né? Ali era questão de cumprir tabela mesmo. Foi importante para o Corinthians ganhar. O Corinthians não é um time confiável, mas está ganhando moral, está ganhando força, né? A vitória ajuda bastante. Mas eu não tenho nada a ver com isso, mas se eu fosse torcedor do Corinthians, eu não criava grandes ilusões, porque ainda não aconteceu nada. Vamos com calma. O time do Cianorte é realmente muito primário e tomou um gol logo no comecinho, que fez com que ele perdesse todo aquele ânimo que poderia ter para eventualmente segurar um resultado, né? Tentar conseguir alguma coisinha no final. De qualquer forma, cumpriu o que tinha que cumprir. O Corinthians foi lá para ganhar, ganhou bem, com tranquilidade, não dá para discutir isso. Ganhou, tinha que chegar lá, ganhar, mostrar, se impor e fez tudo isso. Então, não dá para discutir, não. Mas acho muito cedo para achar que o Antônio Oliveira... Por enquanto, está tudo dentro do normal de um time que queria que outro técnico caísse. Chegou um novo, eles têm que mostrar serviço. O problema do Corinthians era o Mano Menezes? Não. O problema do Corinthians é que os jogadores não queriam o Mano Menezes.
É isso. Aí eles começam a, como diz Vanderlei Nogueira, operação padrão. Trocou o treinador, daqui a pouco, se eles ficarem bravos com o Antônio Oliveira, vai acontecer a mesma coisa. É assim que funciona. Pô, não dá para comparar o Antônio Oliveira com o Mano Menezes, pô. Não dá, não tem comparação. Muita gente já falava isso. Nível de treinador, de conhecimento, de vivência. Só que os jogadores não queriam mais o Mano Menezes. E aí, né? Começa a operação padrão, vem outro treinador, e aí eles, digamos, ganharam motivação. Para fazer aquilo que eles têm a obrigação de fazer. De qualquer forma, por enquanto estão ganhando, estão conseguindo os resultados, e aí não dá para discutir, não. Mas o único jogo que eles tiveram, que foi um teste para valer, que foi o do Palmeiras, foram totalmente envolvidos pelo adversário, deveriam ter perdido bem, mas conseguiram também o resultado. Então, não dá para você questionar, com o resultado não se discute, Pedro. Porque, Vamp, se fosse o Corinthians do Mano Menezes ontem, o torcedor ia ficar meio assim, poxa, não estamos jogando bem, o Corinthians começou o ano com dificuldade sendo treinado pelo Mano, mas o Antônio Oliveira chegou, acho que o empate que ele conseguiu arrancar no derby contra o Palmeiras elevou a confiança, ontem uma vitória por 3-0, vai embalando esse Corinthians, não tem jeito. O problema do Corinthians era o Mano Menezes? Estava muito congestionado aquele ambiente ou você acha que não tem nada a ver, Vamp? Teve aqueles problemas lá, né? Com o Yuri Alberto, com o Raniel. Mas assim, Pedro, olhando a fragilidade do time do Cianorte, poderia ser Mano, poderia ser um Cone, poderia ser... Qualquer um passaria, pô. Pela fragilidade do... Qualquer um passaria, botasse eu ali, escalado certinho, passaria. Pela fragilidade do outro time. É que o Corinthians começou o ano... mas aqui é... Não estava assim, não estava vencendo adversários mais frágeis também. Começou um ano aqui, por exemplo, tropeçou pro Ituano, né? Isso. Série B. A Série B do Brasileiro. Perdeu no Novo Horizontino. Série B. São todos times melhores que o Cianorte. Isso que eu tô falando. Todos são melhores. Guarani, e o Corinthians passou apertado, que hoje está na zona de rebaixamento. É melhor do que todos são melhores que o Cianorte. Por isso que eu falei, qualquer um que fosse Mano, qualquer treinador ali passaria com... Pelo regulamento também, o empate... E a gente não sabe, né? Duro analisar. Eu até comentei isso aí. Falou, gente, não tem a menor ideia de como funciona o Cianorte. Aí o Bruno falou, quinto colocado do Campeonato Paranaense. Mas eu não acompanho o Campeonato Paranaense. Quinto lugar do quê? Contra quem? Isso aí. Não é verdade? Então fica muito difícil você saber. Por exemplo... salvo engano, a Portuguesa hoje se classificaria no Campeonato Paulista. Uma partida a menos. Então. 7 pontos. Então, e é um time forte? Não, a gente viu que não é. Então, essa coisa de campeonato regional é uma coisa muito complicada, né? Muito difícil de você avaliar. E o São Paulo não se classificaria. Então é muito difícil você ter uma avaliação da coisa pelo campeonato regional. Ele é quinto colocado no campeonato que ninguém sabe que campeonato contra quem disputa. O Corinthians, ainda em 2024, está com saldo negativo de resultados. São 10 jogos em 2024. 10 jogos. 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Certo? Então, quer dizer, nesse ranking aí que eu estou criando agora, ele está ainda em saldo negativo de resultados. Pode empatar, né? Para pular para 5 vitórias contra a Ponte Preta no final de semana, mas precisa jogar. Melhorou um pouco? Claro que melhorou. O fato de não ter perdido para um grandão, o Palmeiras, eu acho que essa vitória, esse empate foi ótimo, foi comemorado para valer. São 5 derrotas no Campeonato Paulista, então, professor? Não, em 2024. Faz a conta. Todos os jogos. São 10 jogos. Faltam 3 no Paulista, que são 12. Tem a Copa do Brasil. A Copa do Brasil é mais uma vitória, que foi o primeiro. Então, são 10 jogos. 10 jogos. Até agora, 10 jogos. 9 pelo Paulista e 1 pela Copa do Brasil. Então, mas são 4 vitórias, 1 empate contra o Palmeiras, não é isso? E 5 derrotas. Melhorou nas últimas semanas, nos últimos dias? Melhorou. Pela pindaíba que estava, melhorou. Né? Você não perdendo já é um ótimo negócio. Já perde do São Paulo, do Ituano, do Novo Horizontino. São Bernardo, Ituano. São Bernardo. De rebaixamento, não estava? São Bernardo. Estava batendo na trave, estava. Batendo na trave de rebaixamento. A missão primeira naquele momento era escapar do rebaixamento. Se cai, é caótico. Escapou, né, do rebaixamento. Agora ainda está vivo numa possível classificação. Se vai conseguir, a gente não sabe.
mas sempre com muita cautela, com o pé atrás, porque o Corinthians ainda está longe de ter todos os seus problemas solucionados, dentro e fora de campo. Corinthians 3, Cianorte 0. Romero é o artilheiro da temporada do Corinthians, com 5 gols marcados. Ontem foi às redes em 2 oportunidades. E o Wesley, que para mim marcou um golaço, primeiro porque não tinha ângulo para fazer a finalização e marcado ali por 4, 5 jogadores, pouquíssimo espaço, ainda assim ele consegue fazer o gol. Deu uma assistência para o Romero numa jogada bem trabalhada desse Corinthians. Timão 3, Cianorte 0. E um jogador que vem sendo muito elogiado também, Vamp, é o Rodrigo Garro. Tem gente falando aí que veste a camisa 16, mas podia ser o 10 do Corinthians perfeitamente pelo que vem jogando aí o Rodrigo Garro. Pelo que o pessoal vem jogando, a expectativa é se criar muito em cima dele, né? Participativo, tudo, mas está muito cedo também. Acho ainda que não arrebentou isso tudo para todo mundo, tá assim. Não, é que no Corinthians ninguém fazia nada, qualquer coisa que alguém faça, aí se destaca. Esse mesmo, né? Ninguém fazia nada mesmo. Falava, foram 5 derrotas. Eu tava olhando aqui, 5 derrotas. É nóis. Mas ele é participativo, né? Corajoso, tá ali e tal. O Romero é artilheiro do time na temporada. O Romero tem 5 e o Roberto tem 4. O Romero já foi artilheiro da Arena, capaz de voltar a ser de novo. Tá entre os 5 tá fazendo gol, vai voltar de novo. Tá entre os 5 do século aí, do Jô. Quer dizer assim, participativo, Pedro. Tá honrando. Mas é que vocês não querem falar em cima do jogo de ontem, mas contra o Palmeiras ele mostrou muita personalidade para bater aquela falta da distância onde ele bateu, o Rodrigo Garro. Não é pessimista, deixa eu te falar. Ó, você pega aí, ó. Palmeiras, São Paulo, próprio São Paulo mesmo, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, Inter, Grêmio, Bahia, se reforçou, Fortaleza que tem um treinador que renovou. Bragantino. Olha quantos plantéis ainda vai ter que enfrentar. Né? Dentro da competição. Atlético Paranaense. Você falou Atlético Mineiro? Falei. Então, em cima das 5 derrotas do Campeonato Paulista, que o professor falou aí, eu estava olhando aqui, são 5 mesmo. Né? E daqui a pouco, daqui a 2 meses, tem um Campeonato Nacional. Com essas férias, tudo aí que eu tô falando. Cara. Vai dar mesmo. E aí? Bom, também, peraí, a gente precisa ter noção das coisas, ter dimensão. O que é que o corintiano acha que esse time vai fazer? É isso que o Vampeta foi muito feliz quando ele falou, gente, Campeonato Brasileiro. Não é para ser rebaixado no Paulista, que seria um capricho, não uma vergonha, assim, para, né, se esconder debaixo do estádio e ficar lá por uns 3 anos. Mas em termos de brasileiro, não, né, gente? Aí não dá. Aí o Corinthians está muito longe. Muito longe. Brasileiro é outra conversa, é outro papo. Aí no Paulista, mata-mata, vai no embalo, pode até chegar numa final. Se o Palmeiras não tiver com grande vontade e grande inspiração, pode até acontecer alguma coisa. Mas o brasileiro, não. O time do Corinthians está muito longe disso. Nossa, muito longe. O Rodrigo Garro, Flávio, sendo muito elogiado. Ele, é o primeiro do Corinthians em ações com a bola, passes decisivos, acertos no cruzamento, acertos no drible, em faltas sofridas, vem sendo caçado em campo, em bolas recuperadas. O segundo do time em desarmes, até aqui foram 10, 5 jogos, 1 gol e 1 assistência para o Rodrigo Garro, que está caindo nas graças da fiel torcida, Flávio. Ele começou bem, né? Começou bem, pegou... nós estamos vivendo um momento de campeonato de nível baixo, mas ele chegou fazendo a parte dele, ele não tem nada a ver com isso. E realmente até agora ele está correspondendo. Acho que ele é um jogador que... o Corinthians trouxe alguns jogadores que ele esperava mais e não rolou. O Rojas, por exemplo, até agora não conseguiu, se machucou e tal. Teve aquele problema da grana. Mas o Garro chega bem, começa bem, sim, tem que ser elogiado. É uma expectativa, uma esperança boa do time do Corinthians. Vai continuar assim? A gente vai ver. Quando o couro começar a comer, quando a coisa começar para valer, será que ele segura esse nível? Mas por hora não tem restrição, não. Até agora ele corresponde perfeitamente ao que se esperava dele. Está até acima um pouquinho. O que se esperava, né? Eu acho. E o Vampeta citou, talvez, aí uma carência que tinha o time do Corinthians, pelo que foi o ano passado, de ter esse jogador mais criativo no meio de campo. Porque o Renato Augusto machucava muito, né? Também. E aí veio o Rojas, mas talvez o Rojas não tenha atingido a expectativa que se criou em cima dele, também com alguns problemas físicos, enfim. E chegou agora o Rodrigo Garro para compor esse time. E tá compondo muito bem, né, Vanderlei Nogueira? Chegou e aí sim,
né? Atingiu a expectativa que o torcedor do Corinthians tinha em cima do futebol do Rodrigo Garro. Teve todo aquele imbróglio com o Tadjeres, mas deu certo, tá aí, tá jogando. 5 jogos, 1 gol e 1 assistência com a camisa corintiana, Vanderlei. Mas ainda é cedo, né? Eu sei que a gente está ficando muito cauteloso. É porque a gente tem tido tanta frustração e decepção em criticar um jogador e elogiar um jogador com pouco tempo, né? Porque aquele que está numa situação nada confortável, depois de 10 jogos, pode começar a mostrar um bom futebol para a equipe. E aquele que está bem, enfrentando adversários frágeis, a gente sabe disso, pode, na medida em que aumentar o grau de dificuldade, decepcionar. Por enquanto, é um cara que está mostrando qualidades, é isso. Eu acho que a gente tem que, nesse momento, ficar sempre com o pé atrás, para não tomar, não morder a língua, sabe? Contra ou a favor. Eu acho isso. E no gol do Corinthians, tem muito torcedor pedindo uma chance para o Carlos Miguel. Com a ausência do Cássio, o Carlos Miguel foi para o gol ontem e ele que estreou pelo Corinthians lá em julho de 2022. Desde então segue invicto com a camisa alvinegra. Nós temos os números, 12 jogos do Carlos Miguel com a camisa corintiana, apenas 4 gols sofridos, 40 defesas, sendo 8 difíceis, 91% de percentual de bolas defendidas e 8 jogos sem sofrer gols. Tem torcedor do Corinthians pedindo aí uma chance para o Carlos Miguel, que acha que o Cássio não começou muito bem essa temporada 2024, Vamp. Não, para mim, Cássio ainda é titular. O Carlos Miguel é um grande goleiro. Toda vez que é exigido, vai, cumpre tranquilo. Não vai ser o futuro do Corinthians, futuro do goleiro para frente, mas Cássio ainda é o titular, o meu titular. Break na Rádio Jovem Pan, voltamos já com um bate-pronto para você. Sextou com o bate-pronto da Jovem Pan em todas as plataformas. Estamos agora ao vivo pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Então vai deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Ainda falando sobre essa disputa no gol do Corinthians, Vanderlei Nogueira, Cássio ou Carlos Miguel? Cássio, torcedor do Corinthians, começou o ano de 2024 na bronca, com um dos seus maiores ídolos. Para mim, o Cássio está entre os grandes nomes da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. E vê no Carlos Miguel um substituto à altura do Cássio. Como disse o Vampeta, quando entra ele dá conta do recado mesmo, o Carlos Miguel. O que é muito bom. Era a mesma coisa com o Walter. Lembra? Lembro. Saía o Cássio, entrava o Walter e dava certo. O Corinthians deu sorte de ter 2 grandes goleiros. E o Walter, em determinado momento, já com uma idade, digamos, que poderia fazer isso, achou que poderia respirar novos ares. E deu certo jogando pelo Cuiabá, não é isso? Então, é muito bom. O Corinthians tem 2 bons goleiros, muito bons goleiros. Quando o Cássio, num determinado momento, parar, o Corinthians tem um substituto à altura. Outras equipes importantes brasileiras têm problemas nessa posição. O Corinthians não tem. Com relação à titularidade do Cássio, o torcedor tem que perceber, analisar um pouquinho mais profundamente. O Corinthians só não caiu no Campeonato Brasileiro por algumas participações brilhantes do Cássio. Foi ele melhor do jogo em algumas oportunidades, até o Corinthians perdendo. Poderia tomar goleadas dolorosas e não aconteceu pela atuação do Cássio. Terminou o ano. Por que essa disposição de muitos em querer acabar? Olha, o Cássio já não nos interessa mais. Eu acho que ele tem condições de continuar sendo titular do Corinthians. O Corinthians não perdeu nenhum jogo, que eu entenda, nesse tempo recente, por culpa exclusiva da falha, da incompetência do seu goleiro. Para mim, ele continua titular e o Corinthians tem um ótimo reserva, que é o Carlos Miguel, que num determinado momento vai assumir a posição. É uma coisa tão natural, essa caça. Acho que o Corinthians está caçando cabeças equivocadas. É isso. E no caso do Cássio, para mim, hoje, é assim que eu penso. Flávio Prado tá aí. Tem muito torcedor do Corinthians pedindo uma chance para o Carlos Miguel no gol do Corinthians. Flávio. Discutir Cássio é uma imbecilidade. No meu modo de entender, imbecilidade, não tem outra palavra. O Corinthians só não caiu ano passado por causa do Cássio. O time era um lixo e ele segurou a onda. Ele segurou. O Corinthians foi campeão daquela Libertadores 2012 por causa do Cássio.
Estou falando 2012 e nós estamos em 2024. E não caiu em 2020. Ó, 2012 o Corinthians é campeão da Libertadores, graças ao Cássio, e depois do Mundial mais ainda. E 2023 o Corinthians não cai por causa do Cássio. Discutir isso aí é uma idiotice. Sem desmerecer o garoto. Se o garoto tem que jogar, empresta para um outro time e tal. E espera a vez. Não dá para discutir Cássio. Mas teve idiota que até atacou a família dele, lembra? Ele foi vítima, né? Desse tipo de coisa. Então, fica querendo, né? É aquela história que eu falo sempre. Deixa os cachorros latirem e a caravana segue. Eu até passei alguns números do Carlos Miguel aqui. Concordo com o Flávio. Eu acho que o Cássio ainda tem muito crédito. Muito crédito. Eu não vou nem recuar em 2012. Mas na temporada passada foi determinante para a campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Foi determinante para o Corinthians chegar à semifinal da Copa Sul-Americana. E o Corinthians se garantiu muitas vezes nas penalidades, contando com o fator Cássio. Então ele está cansado já de salvar esse Corinthians em inúmeras oportunidades. Acho que ainda tem crédito, é só começo de ano. Mas o Carlos Miguel é um goleiro muito promissor, que vem mostrando muito potencial e que pode ser aí, quem sabe, um sucessor do Cássio no Corinthians, né, Vampeta? Sim, ele toda vez que... É igual o Walter, né? O Walter está lá brilhando lá no Cuiabá, pelo terceiro ano consecutivo, ele lá na primeira divisão. Né? O Carlos Miguel renovou o contrato, estava para sair e tal. Né? Andou meio chateado aí, achando que não ia ficar. Mas logo ele vai ter a oportunidade dele. Tem jogo pra caramba na temporada. Né? Foi muito bem ontem também, quando foi necessário. Não foi assim um bombardeio, um chute lá. Não foi muito exigido. Foi. Mas quando foi, sim. Ele faz. Garantiu. Então, tranquilo, um pouco de paciência. Quando a gente está muito bem servido no gol. Aí você imagina, por Ainda exemplo... tem um outro que é da seleção, né? O terceiro, né? Tem. Que estava nas Olimpíadas. O Corinthians está bem. Nas Olimpíadas não, no pré-olímpico. No pré-olímpico, mas assim, você imagina o Antônio Oliveira, chegando agora no Corinthians. Não tem nem 2 semanas de Corinthians, não deve ter feito, sei lá, 4 sessões de treino. Mas já sentiu. Aí, Cássio, vai sair do time aí. O Cássio vai sair do time e vai entrar o Carlos Miguel. Perde o vestiário também, porque o Cássio a gente sabe que é um jogador que dentro do vestiário do Corinthians tem uma liderança muito forte. Você sabe o que eu faria se eu fosse o diretor do Corinthians e o Antônio Oliveira fizesse isso? Demitiu o Antônio Oliveira. Tô falando sério. Ele chega e fala assim, sai o Cássio, aí o Carlos Miguel, sai o Cássio. Não, sai você. Tô falando sério. Isso é uma coisa tão é uma neura tão grande, é uma coisa tão tonta, uma coisa tão boba. E sem desmerecer o menino. Pedro, a vida não é composta por... O Carlos Miguel, tudo indica que é um grande goleiro. Quando ele fixar em algum time, a gente vai ver se realmente é ou não. Mas é uma promessa extraordinária. Mas a vida, desculpe, ela é feita de oportunidades. Tem hora que você está no lugar certo, na hora certa. Tem hora que você não está. É só lembrar o caso do Ederson, que ele era o 5º reserva do Internacional e vai acontecendo, e vira para ele. Né? O cara estava no lugar certo na hora certa. Acontece. E acontece às vezes você é um baita goleiro, no caso do Walter, ele não tem oportunidade. Essas coisas acontecem. Eu lembro quando saiu o Júlio César, que eu mesmo defendi o Danilo Fernandes no lugar do Cássio. Ninguém sabia que era o Cássio. E algum gênio lá colocou realmente, o Cássio era melhor que o Danilo. E o Danilo vai, perde a oportunidade, vai para outros lugares, jogou em times importantes e tal. Não era o caso. A vida é feita de oportunidades. E às vezes não é a tua oportunidade, não é o teu lugar. Pode ser que não seja o caso. Agora, tirar o Cássio do time do Corinthians para pôr qualquer um, é uma estupidez. Eu não acredito que o treinador tivesse essa coragem. E se eu fosse o diretor e ele fizesse, eu mandava ele embora. Porque assim, depois do derby, os goleiros foram muito criticados. O Everton do lado do Palmeiras e o Cássio do lado do Corinthians. No caso do Everton, hoje o reserva dele é o Marcelo Lomba, que é um bom goleiro reserva. Quando entra, se garante. Trocar também. Não, calma aí. Calma aí. Quantas críticas para cima do Everton? É verdade. O cara é. Mas assim, o reserva dele é o Lomba. Quando o Lomba entra, eu acho que se garante. É um bom goleiro reserva. Agora, para ser titular, já não sei. Ótimo. No caso do Cássio, ele tem um reserva que eu acho que ameaça mais ele. Que é mais promissor, que se ganhar a titularidade, pode assumir de vez, pode ficar de vez. Eu acho que essa é a diferença, tá? Quando a gente fala dos dois, do Cássio e do Everton, goleiros que vêm sendo criticados aí por esse início de temporada. Vanderlei Nogueira. Ô Pedro, quando um goleiro reserva é muito bom, ele tem que ser um parceiro, assim, de todas as horas, me lembra o Guilherme Silva, de Dalai Lama,
de um pacificador, de um cara que comanda templos, sabe? Porque ele é muito bom. E tem que ter uma paciência incrível, porque ele não vai jogar nunca. Vou dar um exemplo para você. Reserva do Rogério Ceni. Rogério Ceni fraturado, sem mão. Reserva, fraturou as duas mãos. Goleiro, Rogério Ceni. Claro. É isso ou não era? Mas tá certo. Leão com o Bernardino lá atrás, há muito tempo. Sem nenhuma chance. Quem era o cara que teve essa paciência toda na vida? Foi o grande parceiro do Rogério Ceni, que não reclamou nunca, era parceiro de todas as horas. E ele, bom goleiro, se preparava para jogar, mas distensão. Vai o Rogério, sobe a escada, o Rogério Ceni. O cara vai para terapia se não tiver a cabeça gelada de compreender que, olha, eu sou reserva de um goleiro espetacular e essa é a minha postura. Ou então eu vou embora para um outro clube. Isso. O Bosco. Esse era o cara. Depois você procura aí. O Bosco era o reserva, ficou anos como reserva do Rogério Ceni, sem nenhuma chance para jogar, e um grande goleiro. Quando estava no esporte, foi convocado para a seleção comigo. É verdade. O apelido dele era Paredão. Foi embora para os Estados Unidos, tá certo? Então, eu só estou falando isso porque o goleiro reserva bom, não basta ser só um goleiro reserva bom, porque senão vira um inferno. E te falo mais, professor, na época que eu jogava o goleiro reserva, o bicho, por exemplo, se eu ficasse no banco, eu ganhava o bicho 100% se entrasse no campo. O goleiro reserva, ele ganha o bicho 100%. Porque é muito difícil. Ele... Muito difícil. Então o Bosco ganhou o dinheiro dele aí. E olha só, quanto tempo ganhando dinheiro? E a postura para não torcer contra. Hã? Porque a gente sabe do que acontece, certo? É bom pensar em outras posições também. E no caso de goleiro, nossa, quando ele fala na defesa espetacular, que todo mundo acha espetacular, o goleiro reserva também acha. Precisa estar preparado psicologicamente, você fala muito sobre isso. É lógico. Entendeu? Por isso que o Kaiser era bom. Aquele maior jogador do mundo que nunca jogou. Esse ficava no banco, ele não queria jogar. Pra quem não sabe, é um jogador que era amigo de todo mundo, Renato Gaúcho, todo mundo. E ele não jogava, ele não sabia jogar bola. Mas ele ia pros times, fingia que estava machucado e jogou em tudo quanto foi time aí. É isso aí. Jogou em time, esse era um bom reserva. Ele queria, série, né? quando ele tinha que jogar, ele sentia no aquecimento, porque não podia jogar. Quase foi convocado para a seleção brasileira pelo Ernesto Paulo. Falou: se você jogar, você vai. Não jogou. Então, basicamente, é o seguinte. Aí é a opção do cara. Você quer ser rabo de baleia ou você quer ser cabeça de sardinha? Então, você está no time grande, você é reserva. Você é rabo de baleia. Mas você está lá, você está ganhando, você está faturando, está ficando conhecido, está sendo falado mesmo como reserva. Ou você prefere arriscar num time menor e aí ser protagonista e tal. É uma questão de opção. Isso, opção de carreira. Opção de carreira. Não tem muito jeito. Agora, você não tem como, gente. O Carlos Miguel, a gente nem conhece direito o jeito dele. Toda vez que ele entrou muito bem, é verdade. Mas ele nunca foi testado de uma maneira, porque nas grandes decisões está o Cássio. Então não dá para saber. De repente ele é melhor que o Cássio, não sei. Mas não dá para tirar o Cássio, gente. Tem cara, não dá para tirar. Que nem você falou, dá para tirar o Rogério Ceni de São Paulo? Não dá para fazer. Tem coisas que não tem como fazer. O treinador que fizer isso é um doido, porque ele está correndo risco. Se o cara for minimamente mal, ele está tirando um ícone do time. Isso aí, o Cássio é que tem que resolver. É isso. Mas o cara tem que ter direito de optar. Claro. É ele que vai decidir. Claro, não, eu quero jogar. Certo? Eu estou no banco do Real Madrid, eu sei que eu estou no maior clube do mundo, mas eu quero jogar, eu não aguento ficar aqui. Eu quero ser titular do Sevilha. Perfeito. Por exemplo. É um direito que você tem. Agora, tem que pensar bem, é um bom caminho?